Vamos à resolução? Repara que é uma questão sobre inequação quociente, tá legal? Ela fala assim, ó, resolva em reais as inequações quocientes. Letra A, eu tenho aqui, ó, x mais 1 dividido por 2x menos 1. Aí o quociente, né, que é o resultado dessa divisão, tem que ser menor ou igual a zero, beleza? Vamos à minha resolução? Então a minha primeira ideia eu botei assim, ó, achar a raiz do numerador. Esse daqui é o numerador, né? O x mais 1, eu vou achar a raiz desse valor. Então, eu vou pegar o x mais 1 e vou igualar a zero, tá legal? 1 está positivo desse lado, ele passa para o outro lado como negativo, então fica x que é igual a menos 1. Então, menos 1 é a raiz do numerador. Quando eu pegar, por exemplo, nessa expressão aqui, ó, e substituir o x por menos 1, isso vai dar zero, beleza? Aqui, ó, menos 1 mais 1, isso dá zero, tá legal? Então, menos 1 é a raiz do numerador. Aí, segunda ideia, estudar o sinal do numerador. Então, olha só, repara que é uma equação do primeiro grau. Então, o gráfico vai ser uma reta crescente, né? Porque esse termo aqui ele é positivo, beleza? Então, a raiz vai interceptar o eixo das abscissas em menos 1, tá legal? Que é a raiz. Essa parte aqui do gráfico está acima do eixo das abscissas, então vai ter imagem positiva, vai ter o x positivo. Então, qualquer valor para x sendo maior do que menos 1, vai ter o y positivo. Essa parte aqui do gráfico está negativo, né? Está abaixo do eixo das abscissas, então vai ter o y negativo, beleza? Então, qualquer valor que a gente der para x sendo menor do que menos 1, vai ter o y negativo, tá legal? Então, para a direita positivo e para a esquerda negativo, beleza? Terceira ideia, achar a raiz do denominador. Então, tá aqui o denominador, beleza? Aí a gente tem 2x menos 1 igual a zero, né? Para poder achar a raiz, então a gente pega a expressão igual a zero, tá legal? Esse 1 aqui está negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo, então fica 2x que é igual a 1. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo, então x é igual a meio. Meio é raiz, é o valor que zera essa equação, tá legal? Tranquilo? Aí, quarta ideia, estudar o sinal do denominador. Então, olha só, é uma equação do primeiro grau, então o gráfico também vai ser uma reta, nesse caso aqui também é crescente, porque esse termo aqui, ó, onde tem a variável, é positivo, né? Então essa parte que está acima do eixo das abscissas vai ter imagem positiva. Então qualquer valor que a gente der para x maior do que meio, vai ter o y positivo, o resultado vai ser positivo. Essa parte aqui do gráfico está abaixo do eixo das abscissas, né? Então vai ter o y negativo. Então qualquer valor que a gente der para x sendo menor do que meio, vai ter o y negativo, vai ter resultado negativo. Tá legal? Tranquilo? Agora, minha quinta ideia, eu botei assim, ó, estudar o sinal do quociente, tá legal? Que é o resultado dessa divisão. Então, repara o seguinte, olha só, a gente monta uma tabela aqui, né? Aqui é o numerador, é o x mais 1, né? A raiz desse numerador é o menos 1. Como o intervalo aqui é fechado, essa raiz tem que ser inclusa, né? Então, bola fechada, tá legal? A gente viu que para a direita do menos 1 é positivo e para a esquerda é negativo. Então, aqui, ó, para a direita positivo e para a esquerda negativo, beleza? Esse daqui é o denominador, né? O 2x menos 1. Aí o que acontece? O intervalo aqui é fechado, mas sendo que essa raiz ela não pode ser inclusa. Por que não pode ser inclusa? Porque é o valor que zera essa expressão. Se eu pegar o x aqui e substituir por meio, isso vai ficar 2 vezes meio com menos 1. Aí vai ficar 2 vezes meio, isso vai dar 1. 1 com menos 1 vai dar 0, vai zerar. Tá legal? Matematicamente, o denominador aqui, ó, ele não pode ser zero. Então, por isso que a raiz não é inclusa, tá legal? A raiz é bola aberta, tá? Então, essa raiz aqui do denominador não pode ser inclusa. A raiz do numerador, sim, mas a do denominador não, porque zera esse denominador, não pode zerar. Então, por isso que é aberto, não é inclusa, tá legal? Então, a gente viu o seguinte, que para a direita positivo e para a esquerda negativo. Então, aqui, ó, para a direita positivo e para a esquerda negativo, tá legal? Agora, estudar o sinal do quociente. Então, regra de sinal de uma divisão, né, que é o resultado do quociente, é a mesma da multiplicação. Divisão de sinais iguais
o quociente vai ser positivo. Divisão de sinais diferentes, o quociente negativo, tá legal? Então, numerador sendo positivo e denominador sendo positivo, então o quociente vai ser positivo, o resultado vai ser positivo. Numerador sendo positivo, denominador sendo negativo, então o quociente, que é o resultado, vai ser negativo. Numerador sendo negativo e denominador sendo negativo, então o quociente, que é o resultado, positivo, tá legal? Então, ele fala que esse quociente aqui, que é o resultado dessa divisão, tem que ser menor ou igual a zero. E onde que a gente tem menor ou igual a zero? Nessa parte aqui, ó, onde o quociente deu negativo, né? Então, vai do menos 1 e aberto em meio. Beleza? Tranquilo? Então, a solução vai ser x pertence aos reais, tá o quê? X tem que ser maior ou igual do que menos 1 e x tem que ser menor do que meio. Quem puder dar uma ajuda aí? Tô valendo.